Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de análise sintática. Nós iremos estudar o uso do predicativo, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, para você ter conhecimento de como funciona esse termo dentro da oração. E não se esqueça, participe sempre, deixe o seu recado. Isso é muito importante aqui para nós do canal. Faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito para acompanhar os nossos questionários, as nossas aulas e também poder deixar o seu like e deixar aqui aquele seu comentário sobre o que você acha dos nossos vídeos. Eu agradeço muito a participação de todos vocês e vamos para a nossa aula de hoje. Espero que você consiga entender tudo e acerte as questões que serão feitas nos exercícios. Um grande abraço a todos vocês e até mais, pessoal. Te vejo em nosso próximo encontro. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o predicativo, um termo da análise sintática que se enquadra dentro da oração, mas ele possui algumas circunstâncias que nós precisamos discutir com vocês. Você já sabe o que significa um verbo de ligação. Se não souber, aqui vai uma dica. São verbos que não são ações. São verbos estáticos. São verbos ser, parecer, estar, ficar, permanecer e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Esses verbos, quando eles aparecem no predicado, eles vão ser acompanhados de um predicativo. Por isso é que nós dizemos que o predicativo é um adjetivo na morfologia, mas na análise sintática, quando ele passa pelo verbo de ligação, que ele se conecta ao sujeito, nós dizemos predicativo do sujeito. Seria uma ligação entre o sujeito e o atributo, que é a característica que aparece ao lado. Por exemplo, eu sou feliz. Feliz, na realidade, morfologicamente, é um adjetivo, mas na análise sintática, feliz, por estar no predicado e também acompanhado de um verbo de ligação, ele tem relação com um nome. O nome eu, no caso, o sujeito. O pronome reto eu. Feliz, eu sou. Seria essa a proposta do predicativo. Outro exemplo, estava cansado. Cansado é uma característica para o sujeito eu, via verbo de ligação. Todas as vezes que nós tivermos um verbo de ligação, nós encontraremos um predicativo para esse sujeito. Ele acha-se triste. Triste é a característica de ele, mas não se esqueça, para ser predicativo, nós precisamos do verbo de ligação para isso acontecer. Mas veja agora um outro modelo. Vamos fazer um resumo para você entender. O predicativo nada mais é do que realmente um adjetivo. Só que esse adjetivo vai aparecer ali no predicado, relacionando-se a alguma palavra ali do sujeito ou do objeto, hein? Nós vamos falar sobre isso agora. Quais são as características do predicativo? Ele vai vir sempre associado a um nome, com ou sem preposição, pode ter preposição, não tem problema, e sempre vai passar pelo verbo, sempre por meio de um verbo. E não se esqueça, vai caracterizar ou determinar o nome a que ele se liga. Por exemplo, o conferencista deu sua palestra irritado. Perceba que agora não apareceu o verbo de ligação explicitamente. Mas o que você disse? Que o conferencista deu sua palestra. E você adicionou irritado. Irritado não pode se conectar em palestra, porque palestra é feminino. Irritado só pode se conectar ao conferencista, que é o sujeito. E se você pensar bem, nós não escrevemos o verbo de ligação, deixamos incluído na ideia. O conferencista deu sua palestra e ele estava irritado. Perceba que aqui é uma situação transitória. No momento em que esse cidadão estava dando a palestra, ele ficou irritado. E não confunda irritado com advérbio.
porque não é uma adjunta adverbial. Irritado, você pode até pluralizar os conferencistas irritados. E o adjunto adverbial, de modo, não é o caso aqui, porque isso é uma característica de ser. E não se confunda também com isso, e com relação ao conferencista. Por isso é que nós dizemos que esse predicativo aqui é do sujeito. Mas pode acontecer uma outra proposta. Por exemplo, considero ótima sua ideia. O que você falou, eu considero. Considerar não é verbo de ligação porque é um verbo nocional, que é um verbo de ação. Tudo bem, nós dizemos que é um verbo de ação. Ok. Só que o que você disse? A ideia é ótima. Veja só, a ideia é ótima, parece ótima. Por isso é que ótima está se relacionando com ideia. Só que na hora da conexão, se você considera alguma coisa. E a coisa considerada é a ideia. E a ideia é ótima. Então a característica é de ideia e de ser ótima. Por ser ótima, ótima, lembra-se, é um adjetivo morfologicamente falando, mas na análise sintática conecta-se a palavra ideia, dando uma característica. Por isso é que nós dizemos que é um predicativo, mas agora do objeto e não do sujeito, porque o sujeito sou eu. Eu considero. Eu ótima não dá certo. Deu certo com a conexão da palavra ideia, que é o complemento verbal do verbo considerar. Você entendeu? Nós podemos ter, então, o predicativo referente ao sujeito e o predicativo referente ao objeto, mas não necessariamente nós precisaremos ter o verbo de ligação explícito na oração. Perceba isso e agora nós vamos treinar. Vamos fazer exercícios para você aprender. Eu vou te dar 3 opções. Nós já estudamos a adjunta adnominal. Agora falamos do predicativo do sujeito e também vamos falar um pouco do predicativo do objeto para você fazer as suas análises. Vamos começar aqui com essas situações que estão na tela. Analise comigo as palavras grifadas para você descobrir a função sintática delas. Na número 1, ele diz que nas eleições políticos conservadores ficam progressistas. Nós precisamos prestar atenção nas conexões. Você disse políticos, que é um substantivo concreto, e colocou conservadores, que nada mais é do que um adjetivo. Nós não podemos desconsiderar essa classificação, mas nós não temos aqui a função morfológica, só a função sintática. Neste caso, conservadores, por se ligar a políticos, trata-se de você sabe, adjunta adnominal. Isso mesmo, é uma adjunta adnominal. E no número 2, vamos ver aqui. Ocorrências costumeiras tornam-se raras com o passar do tempo. Muito bem, raras é uma palavra que está aqui. Raras, novamente, grifado, é feminino e liga-se a costumeiras, só que passa pelo verbo. Já é um predicativo, nós vamos pensar, porque o adjetivo, quando ele passa pelo verbo e se conecta ao substantivo, nós vamos dizer que aqui é um predicativo do sujeito e seriam essas as respostas. Veja só que interessante, conservadores, adjunta de nominal e raras, predicativo do sujeito. Você entendeu? Vamos ver mais uns exemplos? Políticas governamentais irresponsáveis. Não houve intermediação verbal. Você colocou irresponsáveis conectando-se em políticas governamentais. Neste caso, nós temos um adjunta de nominal com certeza absoluta. Por quê? É a conexão do adjetivo ligado ao substantivo, passando uma característica sem intermediação verbal. Dizemos que é o adjunta de nominal que faz essa tarefa. Você deve se lembrar disso. Agora, mais um caso. Perceba que aqui nós grifamos a palavra necessários. E o que aconteceu? Você disse que políticas governamentais irresponsáveis consideram. O que você considera? As práticas agrícolas predatórias e o desmatamento. E você disse necessários. Por quê? Você caracterizou práticas agrícolas com desmatamento. E os dois são necessários.
Mas você percebeu que você disse considera? Quem considera, considera a coisa, que no caso seriam esses dois itens mencionados. E eles são necessários. Os itens considerados são necessários. Você não está falando do sujeito, você está falando do complemento do verbo considerar. Por isso é que necessários nós vamos dizer que é um predicativo do objeto. Por quê? Você está caracterizando o complemento verbal do verbo considerar. E eles são necessários. Veja que interessante como funciona muito bem a nossa análise sintática da nossa língua portuguesa. E vamos fazer mais um modelo, mais um exemplo, para podermos terminar essa primeira parte e fazermos mais um pouquinho de exercícios com vocês. Veja aqui. Com uma propaganda, produtos ruins parecem bons. Vamos pensar comigo. Bons. Bons referem-se a produtos, concorda comigo? Porque está no plural masculino e o predicativo bons apareceu aqui. Se parecem bons, qual seria a sua resposta? Você já deve saber. É o... Isso mesmo, é o predicativo do sujeito. O verbo de ligação parecer não te dá uma outra opção, porque nós não temos complementos verbais quando nós colocamos os verbos de ligação. Nós só temos os predicativos, que são características para o que foi mencionado anteriormente. Você entendeu isso? Ficou claro? Espero que você consiga agora acertar bem as suas propostas. E aqui vamos ver o último exercício para podermos terminarmos a nossa aula. Você olha na tela e você vai receber 3 orações. Depois de muita procura, a cozinheira achou o seu velho livro de receitas. O 2. De repente, a cozinheira achou velho o seu livro de receitas. E a terceira opção, a cozinheira achou o seu livro de receitas velho. Você percebeu que a palavra velho mudou de lugar 3 vezes. E agora você vai fazer uma análise comigo para poder dizer se essas orações estão corretas ou não. Vamos fazer juntos e discutirmos caso a caso. Por exemplo, o enunciado número 1 quer dizer que a cozinheira encontrou o seu velho livro de receitas. É isso que está falando na número 1? Pense um pouquinho e me diga agora. A cozinheira encontrou o seu velho livro de receitas. E você vai dizer que está correto, porque você falou que ela achou o seu velho livro de receitas. É isso aí, encontrou o livro de receitas dela. Muito bem. A letra B. Segundo o 2. De repente, a cozinheira achou velho o seu livro de receitas. A cozinheira julgou que o seu livro de receitas estava velho. E isso está corretíssimo. Por quê? O predicativo velho, neste caso, é uma passagem, é trânsito. Ele não é permanente. É uma ideia que aconteceu em um momento. Por isso é que nós temos que sempre lembrar que o predicativo, quando ele fornece essa proposta, é uma proposta transitória. E o adjunto adnominal, não. Ele é fixo. Lembre-se disso. A proposta, não é? Ela é mais concreta, mais fixa. Aqui é uma passagem no tempo, só no momento que ela achou. Ela viu e achou aquilo. Aconteceu. Vamos ver a letra C. O enunciado 3 é ambíguo. Ele pode admitir o sentido do número 1 ou do número 2. Por exemplo, a cozinheira achou o seu livro de receitas velho. Você acha que isso está certo ou errado? Responda para mim. Isso está certo. Está certo. Pode ser os dois. Ela acha que o livro estava velho ou o livro é velho mesmo. Porque, pela colocação, essa é uma proposta ambígua. Por isso é que um português mal elaborado vai gerar esses problemas, não é? Dependendo de como construímos nossas orações, confundimos quem nos lê e quem nos escuta também. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre um outro caso, letra D. Ele disse que na número 3 não há ambiguidade alguma. Não há ambiguidade alguma. Nós acabamos de ver que isso está completamente equivocado. E no último enunciado aqui, vamos ver, o número 1 ele diz o seguinte: velho está funcionando como adjunto adnominal. Vamos fazer uma análise? Depois de muita procura, a cozinheira achou o seu velho livro de receitas. Sim, é um adjunto adnominal, porque está acompanhando o substantivo livro junto. Você viu? Não houve uma intermediação verbal. Ela achou o livro velho, velho livro.
Você viu que legal? É um adjunto. E no número 2, ele disse que é predicativo do objeto. Vamos lá? A cozinheira é o sujeito que acha, ela acha o livro. E no caso você falou, achou velho. Velho é uma característica para o livro que nós temos. É uma situação do predicativo do objeto com certeza absoluta, porque seria uma característica para o livro, e o livro, neste caso, é o complemento do verbo achar. Por isso é que é predicativo do objeto. Você entendeu isso? E espero que tenha ficado claro. Mas nos próximos vídeos vamos fazer mais exercícios para fixarmos ainda mais os nossos conhecimentos. Um grande abraço a todos e nós nos encontraremos em nossa próxima aula.